Capítulo 14. A forma sólida da cadeira em que eu estava sentada começou a se desmanchar. Sem saber como tinha chegado àquela posição, deitei-me de barriga para baixo no chão da biblioteca, com livros espalhados em um semicírculo ao meu redor. Quanto mais eu lia, mais sentia minha compreensão do universo me escapar. Arquilégia significava tanto abandono quanto insensatez, papoula, imaginação e extravagância. A flor de amendoeira, listada como indiscrição no dicionário de Elizabeth, aparecia em outros como esperança e às vezes imprudência. As definições não eram apenas diferentes, mas muitas vezes contraditórias. Mesmo o cardo, o elemento básico da minha comunicação, só aparecia como misantropia quando não estava definido como austeridade. A temperatura na biblioteca subiu com o sol. No meio da tarde eu já estava suada, passando minha mão molhada pela testa, como se tentasse apagar memórias de uma mente saturada. Eu tinha dado peônias para Meredith, raiva, mas também vergonha. Admitir vergonha estava mais perto de pedir desculpas do que jamais tinha sido minha intenção. Era ela quem deveria me dar buquês e mais buquês de peônias, costurar colchas cheias delas, fazer bolos com cobertura dessas flores. Se a peônia podia ser mal interpretada, quantas vezes e para quantas pessoas eu teria enviado a mensagem errada? A ideia fez meu estômago embrulhar. As escolhas que eu fizera para o florista eram uma incógnita ameaçadora em todos os dicionários à minha frente. A definição de rododendro era cuidado, mas provavelmente havia centenas, talvez milhares de outros dicionários em circulação. Era impossível saber como ele havia interpretado minhas mensagens, ou no que estava pensando enquanto aguardava na loja de donuts. Já passava das 5. Ele estaria lá me esperando com os olhos grudados na porta. Eu tinha que ir. Deixando os livros espalhados no chão da biblioteca, desci os 4 lances de escada aos saltos e saí para a luz do fim da tarde de São Francisco. Já eram quase 6 horas quando cheguei à lanchonete. Abri as portas de vidro duplas e o encontrei sentado sozinho diante de uma mesa, com meia dúzia de donuts em uma caixa cor-de-rosa à sua frente. Andei até lá, mas não me sentei. Rododendro, falei, interrogando-o como Elizabeth um dia fizera comigo. Cuidado. Visco. Eu supero todos os obstáculos. Assenti e continuei. Boca de leão? Presunção. Álamo branco? Tempo. Tornei a assentir, espalhando diante dele alguns cardos que havia colhido enquanto cruzava a cidade a pé. Cardo, misantropia, disse ele. Eu me sentei. Tinha sido um teste e ele havia passado. Meu alívio era desproporcional às suas 5 respostas corretas. Subitamente faminta, peguei um donut da caixa. Não tinha comido nada o dia inteiro. Por que o cardo? Perguntou ele, servindo-se de um donut clássico de chocolate. Porque sim, falei entre mordidas vorazes. E isso é tudo o que você precisa saber a meu respeito. Ele terminou seu donut e começou a comer outro. Não é possível, falou, balançando a cabeça. Peguei um donut com glacê e outro confeitado da caixa e os coloquei em cima de um guardanapo,
Ele estava comendo tão depressa que tive medo de que a caixa acabasse antes que eu comesse o primeiro. O que mais haveria para saber? Perguntei com a boca cheia. Ele fez uma pausa e então olhou nos meus olhos. Por onde você andou nos últimos 8 anos? Aquela pergunta me surpreendeu. Parei de mastigar e tentei engolir, mas tinha colocado comida demais na boca. Cuspi uma bola marrom em um guardanapo branco e levantei os olhos. De repente entendi tudo. A obviedade daquilo era tão chocante quanto o fato de termos nos reencontrado. Eu não conseguia acreditar que não o reconhecera de imediato. O menino que ele havia sido estava escondido dentro do homem que se tornara, mas seus olhos ainda eram profundos e medrosos. Seu corpo, plenamente desenvolvido agora, ainda tinha os ombros curvados, como se estivesse se defendendo. Lembrei-me da primeira vez que o vi, um adolescente desengonçado, sentado na caçamba de um caminhão jogando rosas para os fregueses. Grant, ele assentiu. Meu instinto foi sair correndo. Eu tinha passado anos demais tentando não pensar no que fizera, tentando não me lembrar de tudo o que havia perdido. No entanto, por mais que quisesse fugir, meu desejo de saber que fim teriam levado Elizabeth e o vinhedo era mais forte. Cobri o rosto com as mãos. Elas estavam com cheiro de açúcar. Sussurrei minha pergunta sem saber ao certo se ele a responderia. Elizabeth? Grant ficou calado. Espiei por entre os espaços de meus dedos. Ele não parecia irritado como eu temia. Apenas angustiado. Puxou uma mecha de cabelo para cima da orelha. A pele do seu couro cabeludo se esticando. Não sei, disse. Não a vejo desde... Grant se deteve, olhando pela janela e depois para mim. Tirei as mãos do rosto, procurando sua raiva. Ele ainda parecia somente aflito. O silêncio entre nós era pesado. Não sei por que você me chamou aqui, falei por fim. Não sei por que você quer me ver depois de tudo o que aconteceu. Ele respirou fundo, liberando a tensão em suas sobrancelhas. Eu estava com medo de que você não quisesse me ver. Grant lambeu um dedo. A luz fluorescente iluminou seus olhos e se refletiu na sua barba por fazer. Eu não estava acostumada a homens de modo geral. Tendo passado minha adolescência em abrigos só para meninas, nos quais havia apenas um ou outro terapeuta ou professor do sexo masculino, e não conseguia me lembrar de ter estado tão perto de um que fosse ao mesmo tempo jovem e bonito. Grant era muito diferente de tudo a que eu estava habituada. Desde o tamanho de suas mãos, pesadas sobre a mesa, até a voz grave e tranquila que ecoava no silêncio entre nós. Foi sua mãe que lhe ensinou? Perguntei, indicando o cardo espalhado na mesa. Ele assentiu, mas ela morreu há 7 anos. Seu rododendro foi a primeira flor com uma mensagem que recebi desde então. Fiquei surpreso por ainda me lembrar do significado. Sinto muito, falei pela sua mãe. Minhas palavras não soaram sinceras, mas Grant não pareceu notar. Ele deu de ombros. Você aprendeu com Elizabeth? Foi a minha vez de assentir. Ela me ensinou o que sabia, falei, mas não sabia tudo. O que você quer dizer? A linguagem das flores é incontestável, Vitória. Falei, imitando o tom de voz austero de Elizabeth. E hoje, na biblioteca, descobri que existem 3 definições contraditórias para a flor de amendoeira. Indiscrição. Sim e não. Contei a Grant que o álamo branco não estava listado no meu dicionário. E por isso tinha ido à biblioteca, onde encontrei o livro com a rosa amarela.
Ciúme, disse Grant quando descrevi a pequena ilustração na capa do livro. Era exatamente isso que estava escrito, falei, mas não foi o que aprendi. Acabei de comer o último donut, lambi os dedos e peguei meu dicionário surrado da mochila. Abri na letra R e procurei por rosa, amarela, na página. Apontei o verbete. Infidelidade. Os olhos dele se arregalaram. Nossa, muda tudo, não é? É, concordou ele, muda tudo. Ele enfiou a mão em sua mochila e retirou um livro com capa de tecido vermelho e quarta capa verde. Folheou-o até a página com o verbete rosa amarela e colocou os dicionários lado a lado. Ciúme, infidelidade, essa simples discrepância e os modos como a rosa amarela tinha alterado nossas vidas pairavam entre nós. Grant talvez soubesse os detalhes, mas eu não sabia e não perguntei. Estar com ele já era o suficiente. Eu não tinha vontade de descobrir mais nada sobre o passado. Grant tampouco parecia disposto a perder tempo com isso. Ele fechou a caixa de donuts vazia. Está com fome? Eu sempre estava com fome. Mas, acima de tudo, não me sentia pronta para me despedir. Grant não estava com raiva. A sensação que eu tinha em sua companhia era de estar sendo perdoada. Queria sugar todo aquele perdão, levá-lo comigo, enfrentar o dia seguinte um pouco menos assombrada, com um pouco menos de rancor. Respirei fundo. Faminta. Eu também. Ele fechou os 2 dicionários e deslizou o meu pela mesa em direção à minha mochila. Vamos jantar e comparar os 2, é o único jeito. Grant e eu decidimos jantar no Mary's Dinner, porque ficava aberto a noite toda. Tínhamos centenas de páginas de flores para comparar e, para cada discrepância, debateríamos qual seria a melhor definição. Concordamos que o perdedor riscaria o significado antigo do seu dicionário e o substituiria pelo novo. Chegamos a um impasse logo no começo. O dicionário de Grant definia a Cássia como amizade, enquanto o meu dizia amor secreto. Amor secreto, falei. Próxima. Próxima? Assim, sem mais nem menos? Você nem sequer deu uma justificativa. Ela é espinhosa e dá vagens. Basta o modo como a árvore balança para você pensar em homens à espreita, em lojas de conveniência, indignos de confiança. Como indigno de confiança pode estar relacionado a amor secreto? Perguntou ele. Como pode não estar? Retruquei. Grant pareceu não saber como responder, então tentou uma tática diferente. Acácia, subfamília Mimosoideae. Família Fabaceae. Leguminosa, legumes nos alimentam, nos dão energia e satisfazem o corpo humano. Um bom amigo faz o mesmo. Besteira, falei. 5 pétalas, tão pequenas que ficam quase escondidas por um estame longo. Escondidas, repeti. Secreto, estame, amor. Meu rosto ficou vermelho quando falei isso, mas não desviei o olhar. Grant também não. Você venceu, disse ele por fim, apanhando a caneta preta na mesa entre nós. Passamos horas comendo e discutindo. Grant era a única pessoa que eu conhecia capaz de acompanhar meu ritmo na hora de comer. E assim como eu, nunca parecia ficar satisfeito. Quando amanheceu, tínhamos comido 3 refeições cada e estávamos apenas na metade da letra C. Depois de ceder quanto ao significado do crocus, Grant fechou seu dicionário. Eu não o havia deixado ganhar nenhuma vez. Acho que não vou ao mercado hoje, disse ele, olhando para mim com uma expressão culpada. Conferi meu relógio, 6 da manhã. Renata já estaria lá, lançando um olhar surpreso para a barraca vazia de Grant. Novembro é um mês fraco, as quintas-feiras também são. Tire o dia de folga. Para fazer o quê?
Eu que sei? De repente me senti cansada, pronta para ficar sozinha. Eu me levantei, espreguicei-me e guardei meu dicionário na mochila. Deslizando a conta pela mesa na direção de Grant, saí do restaurante sem me despedir.